Capítulo 7. Luz na escuridão. A informação com que Lestrade nos brindou era tão sensacional que ficamos os três naturalmente perplexos. Gregson pulou de sua cadeira e virou o resto seu uísque com água. Olhei em silêncio para Holmes, que tinha os lábios comprimidos e as sobrancelhas franzidas. Stangerson também, murmurou. A trama se complica. Já estava bem complicada antes, resmungou Lestrade, tomando uma cadeira. Parece que caí numa espécie de conselho de guerra. O senhor tem certeza dessa informação? Gaguejou Gregson. Acabo de sair do quarto dele. Fui o primeiro a descobrir o que ocorrera, disse Lestrade. Estávamos ouvindo a visão do caso Gregson, observou Holmes. Você se incomodaria de nos contar o que viu e fez? Não tenho nenhuma objeção, respondeu Lestrade. Não hesito em confessar que, na minha opinião, Stangerson estava envolvido na morte de Drebber. Este novo desdobramento mostrou-me que eu estava completamente errado. Convicto daquela ideia, decidi descobrir que fora feito do secretário. Eles tinham sido vistos juntos na Euston Station por volta das 8h30 da noite do dia 3. Às 2 da manhã, Drebber havia se encontrado na Brixton Road. A questão com que eu me deparava era descobrir o que fizera Stangerson entre as 8h30 e a hora do crime, e o que fora feito dele depois. Telegrafei para Liverpool, dando uma descrição do homem e instruindo-os a vigiar os navios americanos. Em seguida, pus mão à obra, visitando todos os hotéis e pensões nas vizinhanças de Euston. Eu racionava que, se Drebber e seu companheiro haviam sido separados, o curso natural para esse último seria hospedar-se em algum lugar na vizinhança para passar a noite e ficar à espera na estação na manhã seguinte. Provavelmente teriam combinado um local de encontro de antemão, observou Holmes. Foi o que se demonstrou. Passei todo o serão de ontem fazendo indagações sem nenhum proveito. Esta manhã comecei muito cedo e às 8 horas cheguei ao Halliday's Private Hotel, em Little George Street. Quando perguntei se o Sr. Stangerson estava hospedado lá, responderam-me com uma afirmativa imediata. Sem dúvida é o cavalheiro que ele estava esperando, disseram-me. Ele está à sua espera há 2 dias. Onde se encontra? Está lá em cima, deitado. Desejava ser chamado às 9. Vou subir imediatamente para vê-lo, disse eu. Eu julgava que minha aparição repentina poderia lhe abalar os nervos e levá-la a deixar escapulir alguma coisa. O criado prontificou-se a me mostrar o quarto. Era no 2º andar e chegava-se ele passando por um pequeno corredor. O criado apontou-me à porta e estava prestes a descer de novo quando vi algo que me deu náuseas, apesar de meus 20 anos de experiência. De sob a porta escoava um filete vermelho de sangue, que serpenteava pelo corredor e formara uma pequena poça junto ao rodapé do outro lado. Dei um grito, o que trouxe o criado de volta. Ele quase desmaiou ao ver aquilo. A porta estava trancada por dentro, mas nós a arrombamos com o ombro. A janela do quarto estava aberta e junto dela, todo encoscorado, jazia o corpo de um homem de camisola. Estava morto e havia algum tempo, porque os membros estavam rígidos e frios. Quando viramos de frente, o criado reconheceu de imediato como o mesmo cavalheiro que alugara o quarto sob o nome de Joseph Stangerson. A causa da morte foi uma profunda punhalada no lado esquerdo que devia ter penetrado no coração. E agora vem a parte mais estranha da história. Que supõe que estava em cima do homem assassinado? Senti um arrepio e pressenti algo horrível antes mesmo que Sherlock Holmes respondesse. A palavra Hash, escrita em letras de sangue, disse ele. Exatamente, disse Lestrade, num tom de aterrado. E ficamos todos em silêncio por algum tempo. Havia algo de tão metódico, de tão incompreensível nos atos desse assassino desconhecido, que tornava seus crimes ainda mais tétricos. Meus nervos, bastante controlados no campo de batalha, estremeceram a esse pensamento. O homem foi visto, continuou Lestrade. Um leiteiro que passava por ali a caminho da leitaria descia por acaso o beco que vem das cavalariças nos fundos do hotel. Ele notou que uma escada geralmente ficava por ali, estava erguida contra uma das janelas do 2º andar que se encontrava escancarada. Após passar, olhou para trás e viu um homem descendo a escada. Descia tão calma e descaradamente que o rapaz imaginou que fosse algum carpinteiro trabalhando no hotel. Não lhe deu especial atenção, senão parar para pensar consigo mesmo que era um pouco cedo para o sujeito estar trabalhando. Tem a impressão de que era alto, tinha um rosto avermelhado e vestia um comprido sobretudo marrom.
Deve ter passado algum tempo no quarto depois do assassinato, porque encontramos água suja de sangue na bacia, onde lavara as mãos e marcas nos lençóis em que limpara deliberadamente sua faca. Lancei um olhar para Holmes ao ouvir a descrição do assassino, que coincidia tão exatamente com a dele. Não havia, porém, nenhum traço de júbilo ou satisfação em sua face. Não encontraram nada no quarto que pudesse fornecer uma pista do assassino? Perguntou. Nada. Stangerson tinha uma carteira de Drebber no bolso, mas parece que isso era usual, pois ele fazia todos os pagamentos. Havia nela 80 libras e tanto, mas nada foi levado. Sejam quais forem os motivos desses crimes extraordinários, o roubo certamente não é um deles. Não havia papéis ou memorandos no bolso do assassino, exceto por um único telegrama datado de Cleveland, cerca de um mês atrás, e contendo as palavras JH está na Europa. A mensagem não estava assinada. E não havia mais nada? Perguntou Holmes. Nada de alguma importância. O romance do homem que lera para pegar no sono estava sob a cama e o cachimbo sob a cadeira do seu lado. Havia um copo d'água na mesa e no peitoril da janela uma caixinha ordinária de unguento contendo 2 pílulas. Sherlock Holmes deu um pulo da cadeira com uma exclamação de júbilo. O último elo! Exclamou exultante. Meu caso está completo. Os 2 detetives o fitaram espantados. Tenho agora em minhas mãos, disse meu companheiro confiantemente, todos os fios que formaram esse novelo. Ah, é claro, detalhes a inserir, mas estou tão certo quanto os fatos principais, desde o instante em que Drebber se separou de Stangerson na estação até a descoberta do corpo desse último, como se tivesse visto com meus próprios olhos. Vou lhe dar uma prova do meu conhecimento. Conseguiu passar a mão naquelas pílulas? Estão comigo, disse Lestrade mostrando a caixinha. Peguei-as junto com a carteira e o telegrama, na intenção de guardá-las em segurança no distrito policial. Foi por puro acaso que peguei essas pílulas, porque sou obrigado a dizer que não lhes atribuo a menor importância. Passe-as para mim. Muito bem, doutor. Essas são pílulas comuns? Certamente não eram. Eram cinza perolado, pequenas, redondas e transparentes contra a luz. Por sua leveza e transparência, eu imaginaria que são solúveis em água, observei. Precisamente. Agora você se incomodaria de descer e apanhar o pobre diabo daquele terrier que já sofreu por tanto tempo e que a senhoria queria que você sacrificasse ontem? Desci e levei o cachorro para cima em meus braços. Sua respiração difícil e o olhar virado mostravam que não estava longe do fim. De fato, seu focinho branco como a neve proclamava que há muito excedera o termo usual da existência canina. Depositei-o sob uma almofada no tapete. Agora eu vou partir uma dessas pílulas em 2, disse Holmes, sacando seu canivete, fez o que dizia. Devolveremos uma metade à caixa para futuros propósitos, colocarei a outra nesse copo de vinho que é uma colher de chá de água. Como vem, nosso amigo, o doutor, está certo, e ela dissolve prontamente. Isso pode ser muito interessante, disse Lestrade no tom ofendido de alguém que suspeita que está sendo objeto de zombaria, mas não vejo o que pode ter a ver com a morte do Sr. Joseph Stangerson. Paciência, meu amigo, paciência. Na hora certa você descobrirá que tudo tem a ver com ela. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de leite para tornar a mistura palatável e ao apresentá-la ao cão, vemos que ele lambe com muito gosto. Enquanto falava, entornou o conteúdo do copo de vinho num pires e o pôs em frente ao terrier, que rapidamente o lambeu. O ar sério de Sherlock Holmes nos convencera tanto até que então ficamos todos em silêncio, observando atentamente o animal e esperando algum efeito surpreendente. Mas não vimos nenhum. O cão continuou estirado sob a almofada, respirando com dificuldade, mas aparentemente nem melhor nem pior do que bebera. Holmes sacara seu relógio enquanto os minutos se sucediam sem resultado, uma expressão do mais completo de sabor e desapontamento se estampou na sua fisionomia. Ele mordia o lábio, tamborilava sobre a mesa e mostrava todos os demais sintomas de aguda impaciência. Sua emoção era tão grande que me apiedei sinceramente dele, enquanto os 2 detetives sorriam zombateiramente, de maneira alguma descontentes com esse revés que ele sofria. Não pode ser uma coincidência, exclamou ele, finalmente pulando da cadeira e pondo-se a andar nervosamente pela sala. É impossível que seja uma mera coincidência. As próprias pílulas que suspeitei no caso Drebber são realmente encontradas após a morte de Stangerson. No entanto, são ineficáveis. O que pode significar isso? Toda a minha cadeia de raciocínio certamente não pode ter sido falsa. No entanto, o desgraçado desse cachorro continua na mesma. Ah, já sei, já sei.
Um grito de puro prazer correu até a caixa, cortou a outra pílula em dois, dissolveu, acrescentou leite e apresentou o terrier. Mal parecera molhar a língua no líquido, a infeliz criatura teve um tremor convulsivo em todos os membros e esticou-se tão rígida e sem vida como se fulminava por um raio. Sherlock Holmes soltou um longo suspiro e enxugou o suor da testa. Eu devia ser mais confiante, disse. Já devia saber a essa altura de que quando um fato parece se opor a uma longa série de deduções, prova-se invariavelmente passível de alguma outra interpretação. Das duas pílulas nessa caixa, uma era do mais mortífero veneno e a outra inteiramente inócua. Eu devia ter sabido disso antes mesmo de ver a caixa. Esta última afirmação pareceu-me tão surpreendente que mal podia crer que ele estava em um perfeito juízo. Ali estava o cachorro morto, contudo, para provar que sua conjectura fora correta. Tive a impressão de que a névoa em minha própria mente dissipava-se pouco a pouco, e comecei a ter uma pálida e vaga percepção da verdade. Tudo isso lhes parece estranho, continuou Holmes, porque não perceberam no início das investigações a importância da única pista real que tinha diante de si. Tive a sorte de me agarrar a ela, e tudo o que aconteceu desde então serviu para confirmar minha suposição original, e, de fato, foi a sequência natural dela. Eis porque as coisas que os desconcertaram e tornaram o caso mais absurdo serviram para me esclarecer e fortalecer minhas conclusões. É um erro confundir estranheza com mistério. O crime mais banal é muitas vezes o mais misterioso, pois não apresenta nenhuma característica nova ou especial a partir da qual possamos fazer deduções. Teria sido infinitamente mais difícil elucidar esse homicídio se o corpo da vítima tivesse sido encontrado no meio da rua, sem nenhuma dessas circunstâncias insólitas e sensacionais que o tornaram notável. Esses detalhes estranhos, longe de tornar o caso mais difícil, tiveram na realidade o efeito de facilitá-lo. Sr. Gregson, que ouvira esse discurso com considerável impaciência, não pôde mais se conter. Olha aqui, Sr. Sherlock Holmes. Estamos todos prontos a reconhecer que é um homem sagaz e que tem seus próprios métodos de trabalho. Mas agora queremos algo mais do que mera teoria e pregação. Trata-se de agarrar o homem. Já expus meu ponto de vista e parece que estava errado. O jovem Carpentier não poderia estar envolvido nesse segundo crime. Lestrade saiu à procura do seu homem. Stangerson, e parece que estava errado também. O senhor semeou insinuações por aqui e por ali e parece saber mais do que nós, mas sentimos a essa altura que temos o direito de lhe perguntar diretamente o quanto sabe do caso. Pode nomear o culpado? Não posso deixar de sentir que Gregson está certo, senhor, observou Lestrade. Nós dois tentamos e nós dois fracassamos. O senhor comentou mais de uma vez, desde que estou nessa sala, que dispunha de todos os indícios que necessita. Certamente não se calará por mais tempo. Qualquer atraso na detenção do assassino, observei, poderia lhe dar tempo para perpetrar alguma nova atrocidade. Assim, pressionado por todos nós, Holmes mostrou sinais de indecisão. Continuou a andar de um lado para o outro na sala, a cabeça afundada no peito e as sobrancelhas abaixadas, como era seu hábito quando perdido em pensamentos. Não haverá mais assassinatos, disse por fim, parando abruptamente e nos encarando. Podem considerar essa hipótese fora de cogitação. Perguntaram-me se sei o nome do assassino? Sei. O mero conhecimento de seu nome tem pouca importância, porém comparado com a capacidade de pôr as mãos sobre ele. Isso é algo que pretendo fazer muito em breve. Tenho esperanças de consegui-lo através de meus próprios arranjos. Mas é algo que precisa ser conduzido com habilidade, pois estamos às voltas com um homem astuto e desesperado, que é auxiliado, como já tivesse ocasião de provar, por outro tão esperto quanto ele. Enquanto esse homem não tivera nenhuma suspeita de que alguém pode ter uma pista, há alguma chance de agarrá-lo. Mas se tivesse a mais ligeira desconfiança, poderia mudar de nome e desaparecer num instante em meio aos 4 milhões de habitantes dessa grande cidade. Sem pretender ferir os sentimentos de qualquer dos dois, sou obrigado a dizer que considero esses homens superiores à força oficial, e é por isso que não pedi sua ajuda. Se eu fracassar, a culpa por essa omissão será toda minha, mas estou preparado para isso. No momento estou pronto para prometer que assim que puder me comunicar com você, sem pôr em risco meus próprios arranjos, eu o farei. Gregson e Lestrade pareceram muito pouco satisfeitos com essa promessa, ou pela alusão depreciativa à polícia investigativa. O primeiro havia ruborizado até as raízes de seu cabelo louro, enquanto os olhinhos redondos do outro cintilavam de curiosidade e ressentimento. Nenhum dos dois teve tempo para falar, no entanto. Antes que ouvíssemos uma batida à porta e o porta-voz dos moleques de rua, o jovem Wiggins,
introduzisse para a insignificante e repugnante pessoa. Por favor, senhor, disse ele, tocando o topete. Estou com o fiacre lá embaixo. Bom, menina, disse Holmes afavelmente. Por que vocês não introduzem esse modelo na Scotland Yard? Continuou tirando um par de algemas de aço a uma gaveta. Vejam como a mola funciona bem. Ele se fecha num instante. O modelo antigo é bastante bom, observou Lestrade, desde que consigamos encontrar o homem em que colocá-lo. Ótimo, ótimo, disse Holmes sorrindo. O cocheiro pode perfeitamente me ajudar com minhas caixas. Peça-lhe para subir, Wiggins. Fiquei surpreso ao ver meu companheiro falando como se estivesse prestes a partir em uma viagem, já que não me dissera nada sobre isso. Havia na sala uma maleta que ele puxou e começou a amarrar com correias. Estava ativamente ocupado com isso e o cocheiro entrou. Dê-me uma ajuda com essa fivela, cocheiro, disse, ajoelhando-se junto à mala e sem virar em um momento algum a cabeça. O sujeito avançou com um ar tanto mal-humorado, desafiador, e estendeu as mãos para ajudar. Neste instante, ouviu-se um estalido seco, o tinido do metal, e Sherlock Holmes levantou-se de um salto novamente. Cavalheiros, exclamou com os olhos faiscando, permitam que lhes apresente o Sr. Jefferson Hope, o assassino de Enoch Drebber e Joseph Stangerson. A coisa toda aconteceu num átimo, tão rapidamente que não tive tempo de compreendê-la. Tenho uma vívida lembrança daquele instante, da expressão triunfante de Holmes e do timbre de voz, do semblante aturdido e furioso do cocheiro ao contemplar as algemas reluzentes que pareciam ter parecido dos seus punhos por um toque de mágica. Por 1 ou 2 segundos, mais parecíamos um grupo de estátuas. Em seguida, com um rugido inarticulado de fúria, o prisioneiro desvencilhou-se do domínio de Holmes e arremessou-se pela janela. Madeira e vidraça cederam diante dele, mas antes que desaparecesse, Gregson, Lestrade e Holmes pularam sobre ele como cães veadeiros. Arrastaram-no de volta para a sala e deram início a um terrível conflito. O homem era tão forte e violento que nós 4 fomos muitas vezes jogados longe. Ele parecia ter a força convulsiva de um homem em crise epilética. Tinha o rosto e as mãos terrivelmente lacerados por sua passagem pela vidraça, mas a perda de sangue em nada diminuía sua resistência. Só depois que Lestrade conseguiu enfiar a mão por dentro da sua gravata e quase estrangular, o que foi possível fazê-lo compreender que era uma luta inútil. E, mesmo então, não nos sentimos seguros até que lhe amarramos os pés e as mãos. Isto feito, erguem-nos sem fôlego e arquejantes. Estamos com o fiacre dele, disse Sherlock Holmes. Servirá para que levem a Scotland Yard. E agora, cavalheiros? Continuou com um sorriso agradável. Chegamos ao fim de nosso pequeno mistério. Fiquem à vontade para me fazer tantas perguntas quanto queiram agora, e não há perigo de que me recuse a respondê-las.